Fala, turma. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Henrique. Boa noite, galera. Estão me ouvindo bem aí? Sim, perfeito. Por aqui. Tudo certinho também. Deixa eu botar no fone aqui, que eu acho que o meu fone não ligou, não. Peraí. Boa. Agora foi. Tá me ouvindo aí, Zé? Perfeito. Família. Pessoal, boa noite. Turma que está entrando aí. Sejam bem-vindos. Enquanto a gente não começa aqui, pessoal, se vocês puderem me contar aqui nos comentários aqui de qual cidade vocês estão assistindo a live, se vocês já são alunos do Instituto Valorize, se ainda não, me conta um pouco de vocês aí. Enquanto isso, a gente tem a galera no YouTube também assistindo a live. Alguns estão aqui na sala, e aí o pessoal que está no YouTube deve se perguntar por que eu não estou na sala do Meeting, porque aqui no Meeting é só para os alunos do Instituto Valorize. Então, em breve, se você for aluno nosso também, você estará aqui fazendo perguntas para o professor, batendo papo e participando também. Temos na sala aí Ulisses, Antônio, Priscila, Washington, Marilza, Viviane, Karine. E aí, turma, vai me contando aqui. São alunos do qual curso? Vieram do e-book? Me conta um pouco de vocês aqui, de qual cidade também. José Garcia, como é que estão as coisas aí, professor? Tudo certo? Tudo em ordem, graças a Deus, na correria do doutorado, né? É, isso aí. Deixando o resto dos cabelos brancos, enquanto estou lecionando aqui na medicina, né? Aqui na cidade. Ah, que bacana. Quem que é seu orientador aí no doutorado? É professor Fausto Guzen. Ele é especialista em medula espinhal, Ah, que bacana. E a sua da defesa é sobre o neurociência. que aí? Eu estou investigando a alteração do sistema nervoso autônomo entre corredores de rua e praticantes de musculação. E a gente está investigando essa alteração, comparando aí variabilidade da frequência cardíaca, alguns testes de desempenho e testes cognitivos. A gente está vendo a modalidade, o impacto agudo, subagudo, em 3 meses e 6 meses de intervenção. Ah, bacana demais. Muita coisa, hein? É, a Viviane está vindo do trabalho. Isso aí, Viviane. Então, pode deixar de acompanhar. Meu irmão, se apresenta então um pouco para a galera aí, conta um pouco da sua história. Antes até do Zé Garcia se apresentar, eu gosto sempre de tocar nesse assunto, que para mim é um motivo de orgulho tremendo. O José Garcia, ele foi aluno do Instituto Valorize, ele foi aluno da nossa pós-graduação presencial em Mossoró, não foi, Zé Garcia? Esse daqui, imagem congelou, esse daqui é de Mossoró, bases fisiológicas, né, o certificado, o diploma. E aqui foi grupos especiais, né? Que ia abrir em Mossoró e eu não tive paciência e fiquei viajando uma vez por mês para Natal, né? Que eu sou de Para fazer Natal, Natal. para fazer Aham. em Natal que eu não ia esperar abrir aqui não, porque aqui o povo não queria estudar, estava naquele risco de abrir, não abrir. Eu fiz, não, vou logo para Natal, vou garantir o meu. Boa. Então é um motivo de orgulho, pessoal, saber que tem alunos nossos que continuam ali os estudos e que se tornam ótimos professores, assim como o Zé Garcia, já é professor nosso há algum tempo, já foi para Chapecó, vai para Porto Alegre daqui a uns dias também, em breve estará no online conosco. Então, Zé, é um prazer ter você aqui com a gente, se apresenta um pouco para a galera e conta um pouco da sua história aí. Então, eu sou José Garcia, né? Eu sou natural de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E aí, naquela dúvida ali no período da graduação, a gente às vezes, muitas vezes não sabe o que fazer, né? E eu brinco que eu sou aquele, naquela frase do a educação salva, tem minha foto lá do lado, né? Que eu sou da periferia, tudo mais e aquela mente de não sei o que eu vou fazer da vida, né? E gostava muito de cálculo, pensei em engenharia e só que eu era ex-atleta de sou ex-atleta de basquete, né? E fiz eu vou para educação física, né? E aí entrei na educação física com a mente verde, né, como a maioria quando busca o curso.
E aí, quando chegou lá, a fisiologia do exercício. E aí eu achei aquilo desafiador e mergulhei na fisiologia, né? Desde o terceiro período até hoje. Minha primeira paciente foi minha prima diabética. E aí, diabetes tipo 1, glicemia, hemoglobina glicada 10,7, totalmente descontrolada. E aí, em 4 meses de intervenção, conseguimos trazer ela para um grau aí de controle, teve que reduzir a insulina e eu fiz, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí tentei o mestrado e vim para Mossoró em 2015, cursar o mestrado, né? Meu mestrado é em saúde e sociedade, com foco em imunologia. Por uma questão de corrida de publicações, meu artigo do mestrado, da dissertação, foi o segundo no mundo a mostrar melhora da imunidade em pessoas com HIV/AIDS, só com musculação. Já tinha uma porrada aí com treino cardiorrespiratório, né? Só que eu modulei algumas variáveis e mostrei esse papel aí do treino de força. E aí, logo em seguida, acho que eu não tinha nem terminado o mestrado, eu entrei em bases fisiológicas, terminei, engrenei, né, de grupos especiais, fiz algumas outras especializações complementares. Tá baixo o meu som? O pessoal tá dizendo que tá baixo aí. Para mim tá normal aqui. Mas alguém tá baixo aí o som? Viviane, o Emerson aí que tá com a câmera Me desligada, ouvindo tá bem baixo? aí? Emerson, tá ouvindo bem? Viviane tá ouvindo? Viviane tá. Viviane falou que tá. E aí fiz Eu outras também tô vendo bem. especializações complementares, né? Reabilitação cardiopulmonar, interpretação de exames, educação física e neurologia e saúde do idoso e gerontologia. E agora aí estou no doutorado em ciências fisiológicas, que é um programa multicêntrico, né? Vinculado à USP, à Federal do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. E aí meu foco lá é cardiologia, né? Sobre esse olhar sobre o sistema nervoso autônomo. E aí, atualmente, eu dou aula aqui na faculdade aqui de Mossoró, né, na Facene, e aí eu leciono na fisioterapia, na biomedicina, leciono na medicina e coordeno o segundo período da medicina, e também sou coordenador do programa de monitoria aqui na instituição. E óbvio, né, o que não podia faltar, né, sou docente do Instituto Valorize, já fomos aí para Chapecó, dei aquela palestra lá no Connect, né, sobre Verdade. tentantes e puérperas. Em agosto, salvo engano, dia 15, vou estar lá em Porto Alegre com um módulo na pós-graduação de treino de força e musculação, com um módulo de exercício focado a obstetrícia, oncologia e imunodeficiência. Então, acho que é isso, né? Eu falo muito, minha esposa diz. Vocês queriam currículo, tá aí, ó. Meu irmão, vamos direto ao ponto. Para a galera que está chegando agora aí, para entender, Bora. a Sala Secreta é um projeto do Instituto Valorize, onde toda semana a gente se encontra com os nossos alunos, pessoas que compraram algum produto do Instituto Valorize, para que vocês tenham a oportunidade não só de ler e-books, alguns cursos, mas também de estar de forma ao vivo com os nossos professores, batendo esse papo aqui, conhecendo os nossos professores. E a ideia da sala secreta é que seja algo dinâmico, algo rápido, algo para que vocês amanhã já tenham condições de aprender o que vocês aprendem aqui, que é exatamente a máxima do Instituto Valorize, né? O Instituto Valorize, ele preza muito sobre a aplicabilidade prática, sobre a teoria aprendida. Esse é o nosso foco, o nosso modelo de ensino é esse. Então, a sala secreta ela é uma pitada do que vocês podem ver nas nossas pós-graduações. O Zé Garcia, por exemplo, ele é docente também da pós-graduação em idosos, que é uma pós-graduação complementar, né? Para quem já fez a pós-graduação em grupos especiais, aqui no Instituto Valorize, ele pode complementar e fazer a pós-graduação em idosos em apenas 7 meses, ao qual o José Garcia faz parte. Então, quem ainda não conhece o Instituto Valorize, nós somos líder de mercado em pós-graduação em todo o território nacional, já abrimos mais de 200 turmas por todo o país, são mais de 10 mil alunos conosco, ou que já estudaram, ou que ainda estão estudando. Então, é um prazer para nós ter pessoas aqui que talvez não são nossos alunos, como a galera que está no YouTube, mas a galera que está aqui também conhecer um pouco mais do nosso trabalho. No final, eu falo um pouco mais da nossa pós-graduação em grupos especiais, da pós-graduação de idosos também. Bom, vamos direto ao ponto aqui já, José. O seu tema sugerido por você foi a fragilidade no idoso e doenças neurodegenerativas, né? Sim. E, cara, eu começo te perguntando o seguinte,
existe impacto real sobre as doenças neurodegenerativas? Isso existe mesmo? Então, assim, Henrique, a gente tem na ciência, né, cada vez mais são publicadas evidências do poder do exercício. Então, próprio treinamento para idosos se perguntava durante muito tempo até que idade o idoso pode começar a treinar para ter um resultado satisfatório, né? E a gente tem evidências que até 90 anos está valendo, o idoso vai ganhar capacidade funcional, ele pode ganhar alterações na composição corporal. E é uma covardia desde que eu comecei a estudar sobre isso, né? Mas o principal fator que está relacionado ao surgimento de doenças neurodegenerativas é o envelhecimento. Então, só na gente envelhecer, a gente está ficando cada vez mais exposto. A gente tem a questão ambiental, né? Por exemplo, aí as mais conhecidas são Alzheimer e Parkinson, né? E aí a gente tem isso no gene, as pessoas que já têm uma predisposição, por exemplo, a desenvolver Parkinson, isso já está no nosso DNA, e aí alguns momentos críticos, né, podem desenvolver esse fator. E aí o exercício, ele tem esse papel tão importante de prevenir o surgimento dessas condições, mas também, como são crônico-degenerativas, a gente ainda não tem cura. Então, uma pessoa que recebe o diagnóstico de Alzheimer e não faz nada, a expectativa é que ela vá viver por 8 a 10 anos. E aí o exercício ele consegue frear essa progressão da doença. Então, enquanto a gente está tendo uma degeneração dos neurônios, de todo o sistema nervoso, o exercício ele faz esse freio e faz com que essa progressão seja mais lenta. Então, nós já temos várias publicações nesse sentido. Inclusive, eu e o Léo, a gente tem um artigo publicado, né, mostrando ali a relação da irisina, que é o dito hormônio do exercício, né, uma miocina, que o tecido muscular esquelético libera quando a gente contrai, que a irisina ela tem um papel protetor contra a deposição de células beta-amiloide no cérebro. O que são essas células para o pessoal que não está familiarizado? É essa substância que, quando é depositada no cérebro, começa a degradar os neurônios e progredir a doença de Alzheimer. Então, a gente vê um papel do exercício capaz de proteger a gente nesse sentido. Em janeiro desse ano, saiu também um artigo meu, né, lá já produto aí do doutorado, sobre Parkinson. E a irisina também apresenta um papel protetivo para a doença de Parkinson, né? A gente vai perdendo ali os neurônios dopaminérgicos. E aí a irisina ele tem esse papel de proteger os neurônios, de gerar neuroplasticidade, de melhorar a qualidade dos neurônios dopaminérgicos que a gente tem, mas existe uma dose, uma frequência de treino adequada, uma intervenção para a gente ter esses benefícios. Não é só chegar lá e fazer de qualquer jeito, né? Mas, como eu disse, minha esposa tinha falado, eu falo muito, respondendo sua pergunta, existe sim evidências que o exercício pode prevenir e tratar essas condições. Ah, maravilha. E, cara, a gente fala no mercado também, no meio de idosos, muito sobre a fragilidade do idoso, né? Eu lembro que alguns dos professores nossos, eles comentavam muito que o profissional de educação física, ele pega um idoso já frágil e ele torna, muitas vezes, o cara mais frágil do que ele é, porque ele não sabe Sim, atender, ele não tem conhecimento. exato. E qual a definição de fragilidade, Zé Garcia, e qual o impacto que isso tem na saúde do idoso? Então vamos lá. E é algo que a gente ainda tem negligenciado enquanto profissão, né? A gente ainda está muito focado na estética, né? A gente vê cursos aí lotados do pessoal seminu, fazendo exercícios mirabolantes, né? Criando problemas que só a técnica daquele cara resolve, mas a gente não está olhando para quem realmente precisa, que é a população idosa. No Brasil, hoje, a gente tem 35 milhões de idosos. E aí, o que é essa síndrome da fragilidade? Ela tem um impacto principal na perda de força do idoso, é semelhante à dinapenia, que é a perda de força apenas, né?
está associada ali à sarcopenia, que é a perda de massa muscular, mas a fragilidade ela é muito abrangente. A fragilidade, ela acomete, em média, 15% daqueles 35 milhões de idosos que eu falei. Então, se a gente for fazer uma conta aí rápida, são mais de 3 milhões e 500 mil idosos com síndrome de fragilidade hoje. Mas qual que é o impacto disso na saúde do idoso? O idoso frágil é aquele idoso que, além de não ter força, ele tem um grau de fadiga muito elevado, então não é só fraqueza, ele também cansa muito rápido, ele perde massa corporal e não só massa muscular de forma acentuada, e isso está intimamente relacionado a diversos problemas, só que os dois mais impactantes são queda e mortalidade. Então aumenta-se drasticamente a chance de mortalidade, e a queda a gente tem um problema, né? Para cada idoso que cai, cada 3 idosos que caem, fraturam o fêmur, um deles, a expectativa é que venha a óbito em 1 ano. Então, quando um idoso, um paciente de vocês, um cliente de vocês cai e fratura o fêmur, é uma corrida contra o tempo para devolver a funcionalidade daquele paciente. Porque os dados mostram isso. A cada 3 que caem e fraturam o fêmur, um vai morrer em 1 ano. E se a gente não souber como rastrear essa fragilidade, né, a gente não vai conseguir prevenir esse idoso de cair. Você falou um dado importante no início ali, né? Que são 25 milhões ou 35 milhões de 35 idosos? milhões. 35 milhões de idosos. E às vezes eu vejo alguns dados também que até 2030 parece que a gente vai quase dobrar esse número de idosos no Brasil, né? Em 2030 a gente vai inverter completamente a pirâmide. Vai ter mais Exato. idosos do que jovens. Isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente está conversando com algum aluno sobre a pós em grupos especiais, né? Fazer a pós em grupos especiais é importante e tal. E às vezes o aluno fala para mim, não tem interesse porque eu não atendo esse público. E às vezes eu fico me perguntando, a gente está falando em idosos, 35 milhões, mas se a gente fala na pós em grupos especiais, por exemplo, a gente fala de diabetes, de hipertenso, a gente fala de pessoas com algum tipo de deficiência, crianças com autismo, ansiedade e depressão, enfim, a gente abrange um público que fica muito maior do que 35 milhões. Eu me arrisco a dizer que a grande maioria da população brasileira, ela se encaixa hoje em grupos especiais. Exatamente. E aí, quando o profissional fala, eu não atendo grupo especial, eu falo, meu irmão, você não atende mais de metade da população. Isso. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na pós de grupos especiais, né, a gente tem os nichos, né? Meu público é o público feminino. A pós de grupos especiais habilita a atender gestantes. Você Exato. tem uma cliente mulher que ela vai fazer o planejamento familiar, vai ser tentante, vai ser gestante, vai ser puérpera. Se você não estiver preparado para atender uma paciente nesse contexto, você pode perder ela por 1 ano e ela nunca mais volta. Exatamente, exatamente. E, cara, como é que a gente pode fazer, professor, para identificar a fragilidade no idoso, né? Às vezes, eu tenho até um caso que é muito interessante, que eu estava na academia uma vez, até de um conhecido nosso aqui, chegou um idoso lá falando que a filha dele tinha mandado ele ir. E ficou um personal, um professor jogando para cima do outro. Fulano sabe, fulano vai. No fim das contas, colocaram ele na esteira e mandaram ele ficar andando lá. E eu lembro que eu comentei até com o dono da academia sobre isso e tudo mais. Mas como é que o profissional ele identifica a fragilidade no idoso no momento em que ele faz ali o primeiro contato com ele? Show. Por que é importante, né? E aí eu sou suspeito a falar sobre essa parte de avaliações, porque eu estagiei 2 anos lá na graduação, no núcleo de avaliação física, e entendi a importância disso, né? Porque a primeira disciplina que eu lecionei no curso de Educação Física na graduação foi avaliação física, e aí a gente precisa saber avaliar para saber para quem e como a gente vai prescrever para aquela pessoa. Como é que a gente identifica a fragilidade no idoso? São 5 fatores, né? Eu até fiz uma caixinha antes de ontem no meu Instagram, né? Jogando ali a dúvida, né? A gente precisa avaliar a perda de força, que a gente avalia por preensão manual.
e aí tem os scores, né, da massa corporal e a capacidade de força que ele tem que atender. A gente avalia a velocidade de caminhada, a gente avalia a fadiga autorreferida, perda de peso espontânea, o idoso não está tentando emagrecer e está perdendo peso, e o gasto energético dele semanal. Então, nessa avaliação que existem os pontos de corte, se o idoso apresentar 3, ele já é um paciente frágil. E por que é importante a gente saber disso? Um paciente frágil, o foco principal dele é ganhar força. Nesse caso que você falou aí da academia, né, que ninguém avaliou, ficou jogando e jogou ele na esteira, se esse idoso que estava lá for um idoso frágil e for para a esteira todo dia, ele não vai melhorar nunca a capacidade dele, vai aumentar a chance dele de cair. Porque aqui em Mossoró tem um parceiro geriatra, né, que ele é altamente multiprofissional, multidisciplinar, né? E muitos pacientes idosos chegam para ele e dizem: eu tenho labirintite, eu tenho perda de equilíbrio. Ele avalia os pacientes no consultório dele e diz: não, você está precisando de força. Você é um paciente frágil. E aí a fragilidade tem a ver diretamente com isso. Um idoso frágil, o foco dele tem que ser recuperação da força. E existe um protocolo validado cientificamente para reverter a fragilidade em idosos. Mas eu tenho que saber avaliar isso, né? E aí, puxando o gancho para esse link de mercado, né? Além da gente ter 35 milhões de idosos, a gente tem evidências que no Brasil, as diretrizes básicas de treinamento para pessoas idosas, publicadas pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, apenas 12% dos profissionais conhecem as diretrizes de treino de força. Se a gente for para as diretrizes de treino cardiorrespiratório, cai para 9%. Em média, a gente tem um profissional a cada 10 que sabe o que está fazendo com o idoso saudável. Com o idoso com síndrome de fragilidade, muitos não conhecem nem os critérios para avaliar. E eu acho que a avaliação, muitas vezes, o profissional, às vezes, ele pode tratar até como um plus no atendimento dele, mas eu acho que a avaliação ela é o básico. Não só o idoso, né? Mas qualquer pessoa que chegar para treinar com você, independente de quem seja. Quando a gente levanta aqueles dados de que a grande parte dos diabéticos, dos hipertensos, nem sabe que eles estão com essa situação, aí você vê o perigo que é você atender qualquer pessoa sem fazer algum tipo de avaliação. Exatamente. Então, é muito importante. E, cara, existe uma relação que a fragilidade tem com doença neurodegenerativas. Eu lembro que no início que você falou algo sobre Alzheimer, mas Sim. tem uma relação, uma correlação entre essas situações? Tem sim. Quando a gente pega a sintomatologia de um paciente com síndrome de fragilidade, o que é que acontece com esse paciente? Ele tem disfunção na marcha, ele tem instabilidade postural, tudo isso porque ele é um paciente frágil, né? E aí isso está intimamente relacionado ao desfecho, aquele que a gente mencionou lá atrás, queda, fratura, dependência, né? Ele vai ficar debilitado e aí um risco de mortalidade elevado. Quando a gente olha para demência, para disfunções cognitivas leves, a gente também tem uma sintomatologia semelhante, que é a disfunção de marcha, a instabilidade postural, e a gente tem problemas de atenção, e tudo isso culmina no risco de queda, fratura, mortalidade. HC, você está olhando só para o desfecho, mas como a gente falou lá atrás, o exercício, né, o combate à síndrome da fragilidade melhora a saúde muscular, porque a gente também combate a sarcopenia. E aí esse combate faz com que nosso músculo libere aquela miocina, né, a irisina, e aí a irisina, como a gente já mencionou, ela protege contra Alzheimer e freia a progressão do Alzheimer, protege contra o Parkinson e freia a progressão da doença de Parkinson, e além disso,
é comprovado cientificamente que a irisina, quando ela atravessa a barreira hematocefálica, né, age diretamente no cérebro, ela estimula a produção de uma substância, né, de uma enzima que tem o nome de astrócito, que ela tem um trabalho de quê? De fazer uma limpeza no cérebro. Então, toda substância que é tóxica, que é metabólico, radicais livres, tudo que pode ser danoso ao cérebro, a irisina tem essa cascata de efeito que vai fazer essa limpeza. Além disso, tem estudos mostrando que a irisina, ela aumenta o BDNF. O que é o BDNF? É o fator neurotrófico de crescimento do cérebro. Então, quando a gente vai tendo esses danos a nível do sistema nervoso central, a irisina, estimulando o BDNF, vai fazer com que eu tenha a neuroplasticidade, né, que é o surgimento de novas conexões. E aí, isso é importantíssimo porque, não sei se vocês sabem, né, mas o que nos torna os mamíferos, os seres pisantes na Terra mais inteligentes, não é o número de neurônios que a gente tem, mas sim as conexões que nós temos. Por exemplo, o ser humano tem 89 milhões de neurônios, né, bilhões de neurônios. O elefante tem 220, mas nós somos superiores devido a essas conexões. Então, o exercício ele tem esse papel de preservar essas conexões e restabelecê-las, né? Então, existe uma conexão direta entre o combate e o tratamento da síndrome de fragilidade, né? E o combate e tratamento dessas doenças neurodegenerativas. Porque o corpo que não se movimenta é um corpo que é disfuncional e favorável tanto às doenças neurodegenerativas como a todas outras doenças crônicas que você mencionou, né? Diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão também, né? Maravilha. E, professor, para a gente sair daqui com algo palpável para a galera, uma informação que eles possam aplicar amanhã, fora todas essas que já foram passadas, né? Existe um treino certo para o idoso com fragilidade? Existe um protocolo específico para o idoso, né, que tem quadro aí de fragilidade, e aí é um protocolo cheio de nuances, mas algo que eu posso colocar para vocês, assim, já adiantar, a prioridade inicial, nos 2 primeiros meses, quando a gente identifica que o paciente idoso, ele tem fragilidade, é a força. Então, a primordial no tratamento de um paciente com síndrome de fragilidade é a gente trabalhar nesse contexto da força. Então, os 2 primeiros meses é em cima disso. Eu falei lá atrás da diretriz do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Mas a gente tem evidências de que um treino padrão não necessariamente vai melhorar a capacidade funcional do idoso, porque nós temos pilares primordiais nessa prescrição e os 3 mais importantes: força de membros inferiores, equilíbrio dinâmico é o segundo. Então, além da força, eu já tenho que ir fazendo um trabalho de equilíbrio nesse paciente idoso e força de membros superiores. Se eu puder linkar o primeiro pilar, a prioridade de membros inferiores, e o terceiro, que é a prioridade de força de membros superiores, com o trabalho de potência, isso é fundamental no tratamento da fragilidade. Então, esses seriam os 3 ênfases que vocês, ao identificarem a síndrome da fragilidade, deveriam dar para os seus pacientes idosos. Força de membros inferiores, equilíbrio dinâmico e força de membros superiores, isso tudo associado à potência, né? Quem já viu um idoso caindo, vê que ele cai em câmera lenta. É porque ele não tem velocidade de reação nem potência muscular para se proteger. Eu tenho pacientes que já caíram. Vários no dia a dia, né, caminhando na rua, tropeçaram e conseguiram se proteger. Alguns, igual a dona Lúcia, né, paciente minha que caiu tem 10 dias. Estava na casa da irmã, ela tem Parkinson, já está num quadro bem avançado, e já está entrando na demência parkinsoniana. Ela caiu, mas ela fraturou o fêmur, mas já fez a cirurgia, já está bem. 10 dias ela fez a cirurgia. Quinta-feira eu já vou atender ela, a gente já voltar a colocar ela em pé para voltar a reabilitar. Então, essa é a diferença, né, de um profissional que sabe o que está fazendo e de um profissional que fica passando cliente idoso de mão em mão e acaba colocando ele na esteira, né?
É exatamente isso. Meu irmão, deixa eu ler algumas perguntas aqui. O Thiago Rafael falou: boa noite. Durante a periodização de musculação para terceira idade, de forma científica, é recomendado algum tipo de suplemento, como, por exemplo, creatina? Pronto. Na atualidade, né, a gente tem evidências bem robustas. Quando uma coisa começa a aparecer muito na mídia, eu já começo a investigar mais a fundo, né? Mas a creatina é uma que, de fato, apresenta um papel fundamental na terceira idade. A gente passou muito tempo ouvindo, né, que creatina causava sobrecarga renal, mas a gente não tem nenhuma evidência disso. E aí a creatina ela é fundamental, tanto pelas vias energéticas, para ajudar o idoso a ter essa capacidade de potência, essa capacidade de ganho de força, mas nós já temos algumas evidências que são importantes para o idoso. Uma, a gente identificou agora, semana passada, saiu um artigo mostrando que pessoas com depressão, e isso acomete muito idosos, apresentam uma limitação, um impedimento na absorção de creatina na microbiota intestinal. Então, não é colocando mais creatina que eu não tenho depressão, mas se eu tenho uma limitação na absorção, a suplementação pode vir a ajudar, né? E a gente tem evidências mostrando que a creatina já circula lá dentro da barreira hematocefálica, né? Então, relacionado a essas questões neurodegenerativas e sabendo que eu tenho vias bioenergéticas no cérebro, a suplementação de creatina vai ser fundamental, tanto para as doenças neurodegenerativas, como para ganho de força, ganho de massa muscular e melhora de performance de idosos. Perfeito. A Viviane fez alguns comentários aqui, falou que tem muitos idosos que são fortes, capazes, e quando iniciamos com o idoso um propósito, busco primeiro criar uma conexão para entendê-lo primeiro, e depois entrar nesses pilares, ou seja, criar confiança, já que o lado mental bloqueia tanto eles e ficam mais sensíveis. Exato, é isso mesmo. Por isso que a gente não tem tantos profissionais que atuam com idosos, né? Porque a gente precisa de empatia. A gente precisa saber dialogar com aquele paciente, entender a linguagem dele. Muitas vezes a gente ouve isso na academia, grosso modo, né? Que a gente às vezes é psicólogo. Mas às vezes aquele paciente idoso que mora sozinho, às vezes mora com o filho, mas o filho passa o dia trabalhando, além do benefício para a saúde, ele quer ser ouvido. E aí isso é importante, né? A gente saber controlar, inclusive, essas variáveis, que são variáveis, né? Que a gente vai tratar no meu módulo da extensão da pós, né? Para idosos. Nesse sentido, que é o domínio de variáveis autoselecionadas. Às vezes a gente tem aquele módulo, um módulo não, né? Um programa engessadinho para treinar o idoso, mas quando a gente dá autonomia para ele flexibilizar algumas coisas, participar do processo, ele tem estímulos satisfatórios para a gente frear uma ansiedade que pode estar se desenvolvendo nele, né? Um quadro de depressão. Então, quando a gente faz algumas modulações nesse tipo de intervenção, a gente, além de ter empatia, né, o trabalho de ida e volta para esse paciente idoso, a gente vai gerar também um benefício fisiológico para ele, né? Maravilha. Teve uma questão do Antônio que ele perguntou se pode usar creatina com mulher, de mulher com 52 anos, tireoidismo, e agora eu não sei se é E hiper ou menopausa. hipo. É, isso que eu ia dizer. Tem que avaliar com o endócrino para ver se está tudo regulado antes de entrar com a suplementação, né? Se Eu for também. hipo, ela vai ter aí um problema no metabolismo, né? Que vai ser aquele metabolismo lento. Algumas respostas vão ficar mais comprometidas, disfuncionais. E se for hiper, em alguns casos é até mais grave, né? Porque há uma degradação tecidual muito grande. E aí, menopausa. Mas, pensando na prevalência dos casos, eu acho que seria hipotireoidismo e a menopausa, né? Então, aí, primeiro ela tem que ir no endócrino para regular essa questão, né? E monitorar. E é uma coisa que a gente tem que se posicionar. Um parêntese aí para o que eu falo muito, né? Desde 2020, resolução 391 do CONFEF permite que a gente solicite exames laboratoriais. E a gente não se debruça sobre isso para poder dominar, né? Tem muitos pacientes meus que quem identifica os problemas sou eu. Inclusive, Dona Salete, uma paciente minha de 82 anos, essa semana brigou comigo. Ela disse, eu treinei ela na quinta, né? Ela foi para o médico na sexta,
Na terça-feira ela diz, você manda eu ir por médico dizer a mesma coisa que você me disse aqui em casa. Então, assim, a gente tem que dominar isso, exames laboratoriais, saber quais são as necessidades dos nossos pacientes. É importante, não sabia dessa resolução. É muito interessante mesmo. E por último, para a gente ir fechando aqui, o Emerson falou com pacientes já com osteoporose no colo do fêmur e lombar L1 a L4. Teria alguma restrição para fazer dinamometria dorsal? Pronto, vamos lá. Quais são as intervenções? E aí, o seu caso é osteoporose no colo do fêmur e lombar. Quais são as intervenções ideais para o tratamento da osteoporose? Ah, vou tomar cálcio. Cálcio, se você não tiver o efeito mecânico estimulando, ele circula na corrente sanguínea, vai para o rim, se deposita num vaso, sai na urina. Então, a gente tem que ter o estímulo para ele ser depositado dentro do osso. Qual é o tipo de estímulo que mais deposita cálcio? E aí a gente precisa também da vitamina D, né, da questão da exposição ao sol. Mas qual que é a intervenção que mais deposita cálcio na coluna lombar? Musculação. Então, musculação é ferramenta indispensável no tratamento de osteoporose na coluna lombar. E no colo do fêmur? Trabalho com impacto. HC, eu vou botar meu paciente idoso para saltar, um jumping box. Muitas vezes para o idoso, a subida no step, a caminhada na esteira, é o trabalho de impacto que vai fazer com que ele deposite mais cálcio no colo do fêmur. Então, o seu paciente aí, né, ou sua paciente, né, com osteoporose no colo do fêmur, se for só no colo do fêmur, a prioridade no tratamento tem que ser trabalho com impacto, caminhada, step, uma pisada no chão forte antes de subir no agachamento, né, se treinar em casa. Se for na coluna lombar, foco musculação. É os dois? Treino concorrente. É o que eu falo muitas vezes, né? A gente fica com embate com outras classes profissionais da saúde, mas, por exemplo, o profissional cardiologista, ele pelo menos lê a diretriz para individualizar a intervenção, né? A gente não avalia e quer passar o mesmo treino para todo mundo e quer ser valorizado financeiramente por isso. Porque a gente tem que saber avaliar e tem que saber qual dose do meu fármaco, né, que é o exercício, eu vou aplicar no paciente X, no paciente Y, e quando eu vou combinar essas intervenções. Exatamente. Pessoal, a saída ela sempre vai ser estudar, ela sempre vai ser se capacitar, não tem muito para onde correr. Eu vou até levantar um ponto com vocês aqui, que foge um pouco até da temática, mas que eu acho interessante e elas terão conexões no final. Não sei se todos já viram, mas já está tramitando no Brasil e bem acelerado o tecnólogo em ginástica de academia, tecnólogo em natação. Então, a gente vai ter alguns tecnólogos que terão a mesma atribuição de um profissional de educação física hoje. A diferença é que ele vai estudar por 2 anos, né, para alcançar isso daí. Ah, Henrique, isso vai bagunçar o mercado, isso vai trazer muita gente para o mercado, isso vai desvalorizar o profissional. Olha, a gente só vai saber isso depois. Não tem como a gente saber agora se o tecnólogo vai desvalorizar a profissão, se as pessoas vão valorizar mais o curso de 2 anos, isso é coisa que só o futuro vai dizer. O que eu sei é que o único profissional que ele nunca é desvalorizado, o único profissional que ele nunca é subestimado, é o profissional que é especialista, é o profissional que buscou conhecimento, que estudou. E essa semana eu estava conversando até com uma aluna nossa, inclusive eu vou mandar aqui para vocês, eu até postei um vídeo agora, José Garcia, que o CREF do Rio de Janeiro se manifestou contra o tecnólogo. E aí eu postei um vídeo esses dias falando do tecnólogo, onde eu não tomei partido, né? Não, minha função não foi tomar partido se isso é certo ou se é errado. Mas uma galera ali comentando, falando, absurdo, que o CREF não nos protege, que tal. E o que eu digo para a galera? Pessoal, não esperem por outras pessoas aquilo que vocês têm que correr atrás. Quem é profissional generalista, profissional que saiu da faculdade, que nunca estudou, que nunca buscou uma especialização, que quer trabalhar com idosos, quem está aqui provavelmente são pessoas que querem trabalhar com idosos, e que não buscam uma especialização,
além de perigoso, né, vocês viram que tudo que o José Garcia falou aqui, então, sem conhecimento ou com vídeo solto do YouTube, vocês não adquirem isso. Então, o único caminho para vocês se protegerem de qualquer ameaça para a profissão é estudando. E a ameaça, o que eu digo principalmente, não é só o tecnólogo. Ela é inteligência artificial, ela tem planilhas, ela tem profissionais mal intencionados e mal capacitados no mercado. Então, de toda forma, vocês terão ameaças. E a única forma de se resguardar, de se proteger, é estudando. O Instituto Valoriza tem uma pós-graduação em grupos especiais há 8 anos. Nós já formamos muita gente nessa área. São professores que sabem exatamente o que estão fazendo e que levam para vocês não só a segurança no atendimento, como o conhecimento necessário para trazer dignidade de volta de pessoas que são acometidas por algum problema, como idosos, por exemplo. E a gente agora evoluiu essa pós-graduação ainda. O que a gente fez? A gente criou uma pós-graduação complementar a essa, que é a pós-graduação de idosos, que o José Garcia faz parte. É uma pós-graduação complementar que é feita para quem está fazendo a pós-graduação de grupos especiais ou para quem já formou na pós-graduação em grupos especiais. E aí ele faz por mais 7 meses e alcança um segundo certificado. Então, é uma oportunidade tanto de você entrar numa pós-graduação e, em média, ali, 25 meses, você sai com 2 certificados, formado especialista em 2 áreas. E aí eu gosto de fazer uma analogia. Vocês sabem que o tecnólogo são 2 anos de duração, né? São 24 meses. Daqui a 24 meses, você tem uma decisão para tomar agora. Se você entra numa pós-graduação que pode durar, só grupos especiais são 18 meses, mas se você quiser fazer as 2 pós-graduações, são 25 meses. E a decisão que você vai tomar agora, de entrar numa pós-graduação dessa, ela pode impactar diretamente a sua carreira daqui a 2 anos. Você pode ficar sentado aí e só assistir esses trechos de aula que a gente passa e, infelizmente, não entrar na pós-graduação agora e achar que isso é suficiente para você. E daqui a 2 anos, você terá mais milhares de concorrentes ao seu lado. Ou você pode estudar, entrar numa pós-graduação dessa, daqui a 2 anos, ser especialista em 2 áreas, receber 2 certificados e fazer parte de 1%. Eu não sei se você sabe esse dado, tá, José Garcia, mas 1% dos profissionais têm uma pós-graduação, são especialistas em uma área. Então, para analisar, daqui a 2 anos, a sua vida ela pode estar de ponta cabeça por uma decisão que você tomou agora. Você pode estar brigando no salão da academia por R$ 20 a hora-aula, R$ 15 a hora-aula, ou você pode estar atendendo um idoso, além de ganhar dinheiro com isso, porque o público de grupos especiais, o idoso, ele te paga bem pelo serviço, ele confia em você, ele não te abandona por qualquer coisa, né? Mas o que eu acho mais importante ainda é quando a gente se posiciona como profissional da saúde e tem o poder de devolver a dignidade para essas pessoas. Igual a Viviane falou que ela atende, o José Garcia falou que ele atende, que vai atender uma pessoa que fez uma cirurgia no fêmur. Você imagina a felicidade dessa pessoa quando o meu pai ele é idoso, ele se gabe em dizer que ele nunca chutou uma bola na vida, nunca deu uma corrida. Eu falo, cara, você, pai, você tinha que fazer alguma coisa, e a gente sempre pressionou ele muito. E eu, principalmente, musculação. Falei, cara, musculação, mas é chato e tal. Cara, musculação é o que resolve, é igual escovar dente, pai, não tem jeito. E com muita insistência ele foi. E aí hoje ele brinca aqui, ele chega aqui em casa e fala, olha meu braço, como que tá? Eu tô conseguindo fazer isso. Aí fica agachando aqui no meio da sala. Mas teve uma coisa que ele falou para mim uma vez, que eu achei muito interessante, né? Que às vezes a gente acha que a gente vai reabilitar um idoso para ele, sei lá, para ele sair correndo, para ele fazer coisas que a idade dele muitas vezes não permite. Mas pode ser isso também, mas como pode ser coisas muito simples. E meu pai falou assim, meu filho, hoje eu levanto do vaso sem ter que me escorar nas coisas. Então, para analisar, olha a felicidade dele em coisas simples, né? Então, a gente tem a oportunidade, na melhor pós-graduação do Brasil nessa área,
de vocês saírem capacitados para atender um público que mais cresce no Brasil. O que eu vou fazer para a gente poder entrar em contato com vocês, passar as informações? Eu vou mandar uma enquete lá no grupo do e-book lá para vocês. Então, quem está no grupo do e-book pode responder. Perguntando quem gostaria de ser atendido pela nossa equipe. Minha equipe vai chamar vocês, vai passar todas as informações a respeito da pós-graduação. Teve alguém que perguntou, a Flarijane falou, é uma pós maravilhosa, estou fazendo grupos especiais, maravilha, que bom que você está gostando. O Antônio perguntou, idosos e grupos especiais é uma só? Não, Antônio, são duas pós diferentes, tá? Vou explicar rapidinho. Nós temos a pós-graduação principal, que é a pós-graduação em grupos especiais. Ela vai abordar todos os grupos que fazem parte de grupos especiais. Idosos, gestantes, crianças autistas, ansiedade e depressão, hipertenso, diabético, pessoas com algum tipo de deficiência, a parte de prevenção e reabilitação de lesões neste público também, com alguns fisioterapeutas. Então, é uma pós bem completa, a mais completa no mercado, se você deseja atender esse público. Depois dessa pós-graduação, você tem a oportunidade também de fazer uma pós-graduação complementar. O que seria complementar? É uma pós-graduação mais específica, no caso de grupos especiais, é uma pós-graduação só para idosos, focada 100% em idosos, e ela tem um tempo mais curto, porque a gente aproveita as cadeiras ali, aproveita a carga horária da pós-graduação em grupos especiais. Então, ó, o José Garcia, por exemplo, a Flarijane, por exemplo, o José Garcia, ele fez a pós-graduação de grupos especiais. Se hoje ele entrar em contato aqui no Valorize e falar assim, ó, eu quero fazer de idosos, com mais 7 meses ele alcança o certificado. Só que agora ele é professor, mas pode fazer também, viu, José? Fica à vontade. Você tem uma bolsa agora, nessa pós aí. É isso aí. A Flarijane também pode fazer, ela pode fazer uma pós-graduação e mais 7 meses ela se torna especialista novamente. Então, são duas pós diferentes, tá? Você pode optar por fazer só grupos especiais ou fazer as duas juntas. Fazer só idosos não é possível, porque ela tem uma carga horária reduzida, a gente não consegue certificar dessa forma. Então, eu vou mandar essa enquete, tá, pessoal, para vocês no grupo. Essa enquete, vocês respondem se querem um atendimento da nossa equipe. Eu vou pedir a nossa equipe para entrar em contato com vocês, tirar todas as dúvidas e, se Deus quiser, se vocês acharem que é o momento de vocês, façam a matrícula, porque é uma pós-graduação que ela traz um retorno não só profissional, como financeiro muito rápido para vocês. Bom, Sala secreta são 40 minutinhos, passamos um pouquinho. José Garcia, quero te agradecer, meu irmão, pela disponibilidade aí de bater um papo com a gente. Eu tenho certeza que que o Valorize te ajudou a ser o profissional que você é hoje. Tenho orgulho de falar toda vez que você foi aluno do Instituto Valorize, que foi um cara que, entrou lá, que acreditou no início e que se esforçou para fazer essa pós-graduação, como você disse, saindo da sua cidade, indo para outra, e hoje é o reflexo disso, da sua dedicação, do seu comprometimento. Tenho certeza que os seus alunos na universidade, aí na faculdade, estão muito bem assistidos, bem como os alunos da pós-graduação do Instituto Valorize, com você como professor. Então, muito obrigado, meu irmão. Espero que a gente consiga se encontrar pessoalmente em breve para eu te entregar a camisa do Valorize, tamanho M que você me pediu. Vai rolar não, eu sou grande, eu tenho 1,86, tem que ser comprida a camisa. Maravilha. Acho que a Gisele perguntou, as aulas são gravadas? Se for, mais ou menos, quanto tempo de vídeo? Gisele, a gente tem aula gravada, aula ao vivo, tem todo tipo, a pós-graduação ela é bem completa. Responde na enquete lá, que eu vou pedir uma pessoa da equipe para te chamar e explicar melhor isso aí. Fechou, José? Obrigado, meu irmão. Obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Espero ter contribuído com vocês, mas sem sombra de dúvida, quem ainda não é aluno, né, do Instituto Valorize na pós-graduação de grupos especiais, corroboro com tudo que o Henrique falou. Foi uma pós que abriu portas e ainda mais com essa extensão de idosos. Não vacilem, essa é uma oportunidade ímpar e eu vou entrar em contato lá para a gente fazer essa extensão aí. Boa. Aí, você ter o José Garcia como professor e colega de turma ainda. Valeu, meu irmão. Boa noite, turma. Um Valeu, abraço. pessoal. Boa noite.